A mulher, quando, na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, ela sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Foi-nos dito pelos profetas de Deus que é necessário que tenhamos uma terra nova, um novo céu e uma terra nova. Se querem a escritura disso em Apocalipse 21, poderia vos citar isto. Tenho-lhe aqui, João disse: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a terra primeira passaram, desapareceram. Ora bem, se nós termos uma terra nova e a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo, ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo, não pode haver duas ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. Ora bem, para conseguirmos a nova terra, a velha tem de morrer. Se a velha tem de morrer, então está dando dores de parto para uma nova agora. E então, se um médico fosse nova agora, e então, se um médico fosse examinar um paciente que estivesse a dar à luz, uma das coisas que o médico faria, o que estou a falar na presença de 2 ou 3, eu sei que temos médicos bons aqui, médicos cristãos, e eu lhes perguntaria isto. Uma das primeiras coisas que esse médico faz depois que esteve observando o paciente ou a paciente é cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão umas das outras e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra. A próxima, ainda mais difícil. Ficam mais próximas uma das outras. É assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, examinemos algumas das dores de partos que temos tendo na Terra. E então veremos acerca de que dia e como avançado ela está para dar a luz. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Aquilo mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Por causa daquele tempo, para ela, produzíamos as bombas e nós tínhamos metralhadoras e gás venenoso. E vocês se lembram, talvez muitos não consigam, eu era um menino de 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro e etc, como simplesmente parece que simplesmente começaria, e dizem ele queimaria totalmente a terra inteira, mataria todos. Bem, poderia haver uma ruptura disto. Simplesmente os ventos lhe sopraram de lado a lado da terra, e como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenoso, a terra passou, teve as primeiras dores de parto dela. E nós verificamos agora que tivemos a Segunda Guerra Mundial. E as dores dela foram muito maiores e é mais terrível o tempo todo. As dores de parto da Terra. Ela quase teve de desistir durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruía a cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial, de destruição da Terra. Ora bem, ela sabia que o tempo dela de dar a luz estava próximo. Essa é a razão porque ela está tão nervosa, perturbada como ela está. É porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar
que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra, não importa quão pequena seja. Elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente um deles pode dirigi-los pelas estrelas e deixá-los caírem em algum lugar no mundo que queiram. Querem. A Rússia, como ouvi nos noticiários o outro dia, afirma que pode destruir essa nação e impedir que os átomos ou as coisas repetem a nação dela. Nós não sabemos o que fazer acerca disto. Todos estão fazendo estas afirmações e desta maneira as pessoas, a ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus até que vão destruir a si próprios. Deus permite esses. Sempre permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada. O homem se destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Ora bem, ela sabe que ela tem de ceder. Ela não pode suportar isto. A Rússia, creio eu, que destruirá essa nação hoje. Se pensasse que ela poderia destruí-la e então preservar a si própria. Qualquer dessas pequenas nações poderia fazê-lo, mas eles estão com medo porque eles sabem que este mundo não pode permanecer na órbita deles sobre tais condições. Portanto, o mundo sabe que as dores deles de parto estão tão grandes que tem de ceder. Haverá um novo nascimento, nascido próximo. Estou grato por isto. Eu estou cansado deste. Qualquer um sabe que aqui é o lugar de morte e tristeza e todos estes tipos de discrepâncias e etc. Eu estou alegre de que ela tenha de ceder. Estou alegre de que este tempo está próximo, como João disse em outra hora. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ele tende a apodrecer. Claro que disse para trazer um novo nascimento. Vejam em que ela apodreceu. Notem, meus irmãos, ela está totalmente podre. A política dele e os sistemas estão simplesmente tão podres quanto possam estar. Não há um osso só nela. Um osso só nela, nos sistemas mundiais dela e a política dela e a política religiosa dela. E o que quer que seja, um diz: sou democrata, sou republicano, sou metodista, sou batista. Ora bem, a coisa toda está simplesmente podre. Algo tem de ceder, não pode permanecer. Se pusesses um George Washington ou um Abraham Lincoln em cada condado desses Estados Unidos, ainda assim não poderia voltar. Estão além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la, é a vinda do Criador. Amém. Ela sabe que ela deve ceder. Ela está em dores e aflição. Um não sabe o que fazer. Um está olhando nesta direção e um naquela direção e etc. Um está com medo do outro. Um tentando fazer algo que destruirá este tentando contradizer aquele, destruir o outro. Até que agora tem isto nas mãos de homens pecadores que poderiam destruir o mundo inteiro num período de 5 minutos. Estão a ver? Portanto, ela sabe que ela não pode suportar isto. O povo sabe que ela não pode suportar isto. E o mundo sabe que eles vão fazer isso. Vai acontecer, pois Deus disse que ia acontecer. Os seus inteiros e terra estarão em fogo. Será uma renovação da coisa toda, de modo que um novo mundo possa nascer. Deus profetizou isto. Ela está podre em todos os sistemas dela e tem de fazer isso apodrecer até desaparecer. É por isso que ela, eu disse, está tão nervosa e rubor na face perturbada e terremotos por toda parte, de um lado para o outro na costa, e ondas gigantes no Alasca se sacudindo de um lado para o outro na costa, e terremotos e coisas tais. E as pessoas escrevendo: devemos deixá-los, percebem? Não sabem o que fazer, não há zona de segurança, exceto um, que é Cristo, o Filho de Deus vivo. E há somente uma coisa que é a zona de segurança, e essa ele todo, fora dele perecerá. Simplesmente tão certo quanto Deus disse. Assim, agora olhemos no livro do médico para vermos se ela está neste tipo de condição e vejamos se é para isto acontecer. Quando
for para a nova terra nascer. Mateus 24, no livro do médico, que é a Bíblia, e vejamos o que está profetizado. Quais seriam os sintomas dela? Ora bem, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança, e quase na hora que for para a criança vir, ele apronta tudo, porque ele sabe que essa é a hora que a criança deve nascer, porque todos os sintomas mostram a água está rompida e o sangue, e agora é a hora da criança de nascer, é a hora da criança nascer. Então ele apronta tudo para isto. Ora bem, pois Jesus nos disse não exatamente o que aconteceria bem neste tempo. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja, a verdadeira igreja e a outra igreja seriam, a igreja natural e a igreja espiritual, seriam tão semelhantes, imitadores, que enganariam aos escolhidos se fosse possível. Como aconteceu nos dias de Noé, como eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e toda esta imoralidade do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro do médico, disse que isto aconteceria. Portanto, ao vermos isto acontecendo, nós sabemos que o nascimento está perto. Isso tem de ser, sim, Senhor. Agora, nós olhamos para isso como uma nação, não como nação, mas o mundo. Ora bem, Israel, a igreja, comecemos lá atrás com ela por alguns minutos e sigamos isso pelos próximos 10 minutos. Talvez Israel teve dores de parto sobre todo profeta que veio à terra. Ela teve dores de parto por ocasião da mensagem deles. De que maneira fez isto? O profeta tinha a palavra e ela tinha semeado tanta podridão e feito tantas ordens sistemáticas no ser dela, até que este profeta lhe sacudiu para fora da fundação dela. Eles foram odiados por todos. Portanto, quando Deus enviava um profeta, a igreja, ela própria, entrava em dores de parto, porque o profeta, a palavra de Deus, vem ao profeta e a ele somente. E isto é a palavra que foi falada para esse dia e manifestada pelo profeta daquela era, sempre foi. E as igrejas edificam tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele lhe sacode para fora da cadeia de balanço dela. Quando ela vem, ela teve dor de parto. Que foi aquilo? De volta a palavra, de volta a vida. Sistemas não têm vida. É somente a palavra de Deus que tem a vida. Os sistemas, esses são edificados em torno dela.